tanto se tentou a repressão, e muita coisa se salvou também, né? Que o Fonteles, que foi o primeiro PGR indicado pelo Lula, em lista tríplice e tal, ele criou a Força-Tarefa CC5, que aí o Moro assumiu em Curitiba e também ele foi o juiz, né? E tentou-se fazer muita coisa. Também nós tínhamos uma questão da legislação. A lei da lavagem de dinheiro entrou em vigor em 98, né? Então, veja só, esse período que eu disse para vocês que nós buscamos dinheiro era de 92 a 98. Então, não podia se aplicar a lei da lavagem de dinheiro. Não tinha. A gente trabalhava com sonegação fiscal e evasão de divisas, né? Olha, eu quero saber só mais. Desculpa, só para completar. Desculpa, é muito importante isso aqui, porque a gente precisa saber do que nós estamos falando aqui, tá? Qual o material que é esse, para que não haja dúvida da fraude perpetrada por esses novidadeiros aí, Rômulo Maia e outros picaretas aí. Esse material que está na tela é o material que o senhor produziu? Sim. É isso? Sim. O senhor reconhece esse como sendo os relatórios que o senhor fez? Esse aqui é o volume 1. Repito que eu mandei para o Senado da República, cada um dos senadores da comissão lá recebeu um exemplar disso. Exatamente. Então é esse material, porque é esse material que tem sido divulgado por esse site do Duplo Expresso. E aqui eu quero chamar a atenção aqui, olha, o senhor organizou tudo por ordem alfabética no primeiro volume, não é isso? Essa sequência de nomes contém toda... Ele tem um índice alfabético, depois ele tem um índice por região, né? Por estado, porque eu disse para vocês que era o domicílio fiscal o critério utilizado. Porque eu estou colocando isso aqui na tela, porque é o seguinte, olha, eu estou procurando aqui o nome do Luiz Roberto Barroso, que tem sido atacado por essa gente, mas eu não acho aqui nesse índice. É possível que tenha o nome do Luiz Roberto Barroso nessa relação e não esteja nesse índice, doutor Celso? É que eu não sei se esse realmente é o autêntico, né? Não, mas se for, porque se não for, é fraude, né? Exatamente. Como eu disse em relação ao Barroso, eu falei agora do nosso ex-ministro saudoso Tomás Bastos, brilhante criminalista, porque ele próprio disse na época que tinha pago e tal, né? Então, como disse, embora não tenha segredo de justiça, já faz 20 anos. Se te cometer algum ilícito, já tá até crime hediondo, até homicídio, assassinato estaria prescrito. Quanto mais um delito venial desse de mandar dinheiro sem declarar. Então, eu honestamente não gostaria assim de falar sobre esse ou aquele, até porque, como disse, não tem presunção de culpa aí. Ao contrário, a presunção é de inocência, né? Eu respeito isso. Tem gente hoje no Brasil que não respeita. Desculpa, é só mais uma coisinha. É porque eu estou procurando aqui no índice, porque não tem outra forma. Esse documento é muito extenso, né? São mais de 1000 páginas. E aqui no índice não tem. Aqui tem 3 Luiz, todos eles são com Z. Não tem nenhum Luiz com S nessa relação. Eu procurei muito. O Barroso tem sido atacado sistematicamente por essa gente que usa esse material do senhor aqui como arma de ataque, e, sinceramente, não é possível encontrar o nome dele aqui. Não está nessa relação. Então, eu acho que é uma campanha insidiosa, porque ainda que estivesse, ele era uma pessoa privada, ele poderia ter feito isso legalmente, doutor Celso? Poderia. Eu acho que, na época, ele era já procurador do Estado do Rio de Janeiro, né? Ele advogava, mas ele era procurador do Estado do Rio de Janeiro. Evidente que poderia. Poderia. Okay. Como disse, o fato da pessoa constar na lista não significa nada. Significa que ele mandou dinheiro para o exterior. Apenas isso. Né? E é regular mandar dinheiro para o exterior. Não há problema. Né? A questão é que nós fizemos essa devassa em razão de que claramente o Banco Central prevaricava. Claramente o Banco Central prevaricava. Mandava alguns dados, não mandava de outros. E aí aconteceu de tudo nessa lista. Teve grandes órgãos de comunicação no Brasil que eles tiveram um apequenamento dos valores enviados. Porque aí, entre tantos episódios que aconteceu, depois dessa primeira lista, que aí o Banco Central viu que a gente tinha processado ela, colocado ela nessa ordem aí, bonitinho e tal. Aí eles mandaram outra lista, dizendo assim, nos enganamos. Tinha erros aqui. Aí, claro, o que eu fiz? Eu fiz um cotejo com a primeira lista para ver quais eram as diferenças. E eis que, talvez não por coincidência, nós tínhamos grandes grupos econômicos, da mídia, notadamente, em que apareciam valores estratosféricos numa primeira lista e depois apareciam valores compatíveis, digamos assim, com a sua atividade econômica.
né? Isso foi apontado também, foi mandado para a sede dessas empresas, São Paulo e Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul também tinha, Porto Alegre, para que fosse examinado. Aí eu perdi o contato, eu não sei o que fizeram com aquilo. Muito bom, Uerê, desculpa, agora vocês aí. Perdão. Ô, procurador, satisfação falar com o senhor, ontem a gente não conseguiu. Eu trabalhava na Isto É, nesse período do Banestado, e a gente teve acesso a essa lista um pouco antes da CPI, a gente fez muito material sobre isso, exaustivamente. Eu não me lembro de nenhum dado jornalístico relevante, não me refiro à questão penal ou tributária, que não tenha sido publicado pela gente. Inclusive, queria só reavivar aqui, por exemplo, Márcio Tomás Bassi e Paulo Maluf usavam offshores no MTB Bank, muito conhecido pelas autoridades norte-americanas. O que eu queria perguntar ao senhor de maneira muito explícita, porque algumas pessoas estão se insurgindo em relação... O senhor já disse que isso aí é muito velho, que não tem nada novo, enfim. Tem umas pessoas meio incomodadas. Há algum crime aí que não tenha prescrito? Alguma coisa que tenha sido deixada de investigar? Não, é como disse, mesmo que tivesse um assassinato com requintes de crueldade, estaria prescrito, né? É 20 anos a nossa... E repetindo mais uma vez, nós não tínhamos a lei da lavagem de dinheiro. Se vocês pegarem, por exemplo, hoje a Lava Jato, por que se conseguiu penas? São penas muito altas para a corrupção, né? E se pegar o tipo penal da corrupção propriamente dito no Brasil, a pena não é alta. Por que se catapultou tanto a pena? Primeiro que a justiça acabou saindo daquela máxima de sempre partir da pena mínima e começou a aplicar penas mais altas. Mas o grande elemento catapultador das penas é a lei da lavagem de dinheiro, porque realmente ela tem uma relação, uma possibilidade de ampliação da pena muito alta, né? Se vocês pegarem todas as sentenças da Lava Jato, vão ver isso, né? Que o grande elemento a elevar a pena é a lavagem de dinheiro, que ela é inerente praticamente a todo delito mais ou menos organizado, vai ter lavagem de dinheiro, porque o delito vai gerar dinheiro e o sujeito vai ter que dar um jeito de disfarçar esse dinheiro. Não pode dizer, olha, recebi o dinheiro aqui na minha conta da propina. Não foi, né? Ele vai ter que dar um jeito de botar o nome de laranja, fazer essas químicas aí que entre os doleiros sabem fazer muito, né? Então, vai ter lavagem, e aí vai aumentar a pena, né? Então, não tinha. Pelo contrário, a imprensa na época cobriu isso de uma forma assim, full time, todos os órgãos, não houve nada. Mas, como disse, as coisas passam, na medida em que você não tem uma vontade muito de investigar. Eu até não sou um crítico feroz assim do PT, nesse ponto, porque eu entendo politicamente o que acontece. O Lula assumiu numa situação muito estável, o mundo todo olhando com desconfiança. Nós tínhamos uma possibilidade de impeachment, tranquilo ali, dali a pouco, alguma razão, tirar o Lula do poder, né? E ele precisava, de alguma forma, estabelecer pontes, canais com a oposição. E o que era a oposição? O PSDB, que estava no governo antes, né? Então, isso é do mundo político, é da natureza, isso aí não tem que se escandalizar com isso, né? As autoridades que deveriam ter ido atrás, e talvez alguns não foram, mas a maioria tentou, a gente tentou, não conseguiu. Isso acontece, né? No dia a dia. Diariamente, eu estou na Procuradoria trabalhando agora, embora do coronavírus, semana mesmo nós estamos tratando de figuras aqui da região, né, claramente envolvidos com corrupção, mas em muitos casos a gente está ali remando há 3, 4 anos e não consegue chegar. Isso é assim, né? Faz parte.